Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo número 6. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 6. É sempre muita alegria, muita bênção estar neste lugar. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo número 6, aleluia, no versículo 45. 6:45, Marcos. Então diz assim, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. E isto aconteceu porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Glória a Deus. Amém? Você já deve ter ouvido muita pregação sobre essa palavra aqui. Mas ontem no culto de manhã aqui, eu não estava presente, mas estava na live. O pastor Fernando estava ministrando uma canção aqui neste lugar. Aquela canção é: esta casa é sua casa. Muda tudo de lugar. E a pastora Fernanda fez um comentário, falou assim: você está disposto a que Jesus organize a sua casa? A senhora lembra desse comentário? Palavra organizada chamou a atenção. O tema dessa mensagem é vida plena em Cristo. Tá? E todos que querem uma vida plena em Cristo deviam dizer isto: organize minha casa, mude tudo de lugar. Porque, aleluia, algo Deus tem que mudar na nossa vida para que a gente possa desfrutar da plenitude de Deus, da presença de Deus, de uma maneira, aleluia, abençoada. Mudanças é muito difícil, tá? Mas é extremamente necessário para se ter sucesso, se ter êxito e alcançar aquilo que nós desejamos, e principalmente alcançar aquilo que Deus quer na nossa vida. Eu chamo você para o texto da palavra, você que está com a Bíblia aberta. Quando a palavra diz assim:
que Jesus teve que obrigar os discípulos a entrarem no barco para irem para o outro lado. Falou obrigar. Quando fazemos algo obrigado é porque não queremos fazer. Nos é imposto uma obrigação. Eu vou fazer porque você me mandou, não porque eu quero. E mudança é muito difícil uma pessoa querer mudanças na vida dela. Passar por outro lado, mudar de lado, mudar as coisas, mudar pensamentos, conceitos, ideias, hábitos na vida de uma pessoa é muito difícil. Então, nos chama a atenção a palavra obrigar. Então, Deus, quando você está realmente disposto a ter uma vida em Deus, a ser usado por Deus, Deus vai criar situações, aleluia, e forçar coisas na sua vida, aleluia, para que, aleluia, possa mudar essas coisas que você está acostumado com elas. Nós criamos hábitos, criamos vícios, criamos ideias, criamos conceitos, e nos apegamos de tal maneira a essas coisas que ainda que nos prejudique, nós não largamos, nós não deixamos. E Deus, como nosso Pai, e quer o nosso bem, tá? Ele vê que algo está nos prejudicando e vai forçar uma mudança em nós. Ou seja, Ele vai nos levar a obedecer, querendo ou não. Diga glória a Deus. Porque nós somos rebeldes por natureza. Nós somos desobedientes por natureza. Então Deus às vezes precisa nos, aleluia, dar um empurrão para que a gente possa obedecê-lo. E graças a Deus por isso. Amém? Só para você ter uma ideia da dificuldade que é uma mudança, eu vou usar alguns exemplos aqui. Você que já experimentou mudanças na sua vida, você sabe a dificuldade que é. Uma pessoa que mora de aluguel sabe como que é ruim isso. Eu vivi de aluguel 6 anos da minha vida casado. E todo ano encerrava o contrato. E como as casas que eu entrava, eu reformava todinha, o dono queria dobrar o preço do aluguel, eu tinha que buscar outra casa, e toda casa que eu entrei foi assim. Mas Deus me honrou e me deu uma casa própria, em nome de Jesus. Porque é o que a gente faz para os outros, a gente recebe de volta de Deus. Mas era um transtorno, Taduá. E principalmente com esses móveis de hoje, que é de papelão, você acaba tudo. Era olha, eu não gosto nem de lembrar, é horrível. Só mudança de uma casa, isso estamos falando de coisas naturais, nem entrando nas coisas espirituais. Hoje eu ouvi de uma irmã que viveu 10 anos num relacionamento, eu falei, não sei como que aguenta isso, 10 anos. Isso tinha que acabar uma pessoa acostumou com aquele relacionamento desastroso e ficou 10 anos sofrendo. Porque nós nos acomodamos, até o sofrimento o ser humano acomoda. Até o sofrimento o ser humano se conforma. Porque nós nos acomodamos. Nós nos apegamos às coisas. Minha esposa teve que mudar do país dela. Algumas pessoas conhecem minha esposa. Só para vocês terem uma ideia, o transtorno que é isso, tá? Se um dia vocês forem para a Argentina, vá preparado. Porque lá nunca vocês vão comer feijão e arroz. E aqui o dia que eu não tenho feijão e arroz no almoço, na janta, não é comida para mim.
foi a maior dificuldade para mim na Argentina, foi que eu olhava a comida e cadê o feijão com arroz? E ela teve que vir para cá se adaptar aos costumes alimentícios do Brasil, deixar parente, deixar família, deixar amigos, deixar irmãos. Foi uma mulher guerreira, foi não, é. Quando eu lembro dessas situações, eu falo assim, essa é corajosa. Alguém que já foi só passear em outro país sabe como é complicado você viver em outro lugar, com outra cultura, com outro idioma, com outro sistema. Só estou citando isso para nós vermos como que é difícil nós aceitarmos mudança na nossa vida. Imagina você aceitar uma mudança espiritual na sua vida. Porque também nós criamos conceitos espirituais, doutrinas humanas sobre nós. Eu estava comentando com uma irmã esse dia que foi difícil eu aceitar. Eu fui, minha família é presbiteriana, né? E fui criado na igreja presbiteriana. Na adolescência eu virei bagunceiro, depois voltei. Mas foi difícil eu ministrar unção com óleo, né? Foi difícil eu orar com imposição de mão nas pessoas, porque eu havia aprendido que a doutrina minha, ou seja, na minha ideia não precisava disso. Mas como estava na palavra, então eu entendi. E imagina eu ver todo esse sincretismo religioso hoje que a gente vê. Esse dia eu vi um menino lá de rua, lá no centro, com vidrinho de óleo ungido, ungindo o outro e dizendo Deus te abençoe, Deus te abençoe. Um noiado ungindo o outro, que tinha pego na igreja lá dos irmãos, lá, dos primos. Banalizou a unção com óleo. E esse deve ser um temor constante na nossa vida. Nós não podemos banalizar as coisas de Deus. As coisas de Deus devem ser levadas com muita seriedade. Hein? Diga, as coisas de Deus devem ser levadas com muita seriedade. As coisas. Porque é isso que vai nos guardar. Isso que vai nos proteger. Quando a seriedade, a temor, a reverência, como diz lá Eclesiastes, guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Seja reverente. Faça as coisas como Deus gosta que seja feita em nome de Jesus. Quando a pastora falou de organizar, eu lembrei que eu me converti com 20 anos, em 1980, né? Acho que nenhum de vocês era nascido. Não tinha nem... acho que quando eu me converti, estava inventando televisão, parece. Acho que nem televisão tinha, né? Tinha a televisão do vizinho, juntava um monte de gente para assistir televisão. E eu tinha a primeira Bíblia minha, era uma Bíblia revista e corrigida, que você lê ela, você nem entende, porque tem tanta palavra clássica que você precisa ler ela com dicionário para entender certas palavras que você lê. Então, o que acontecia? Quando eu ia pregar, porque desde que eu me converti, eu virei pregador, né? Eu ia comprando versões de Bíblia, que hoje você tem no celular um monte de versão de Bíblia. O celular é uma benção, né? Evita um monte de livro. Eu comprando aquela versão de Bíblia, eu tinha meu escritório, tinha uma escrivaninha grandona, e abria todas aquelas versões de Bíblia. Tinha 5, 6 Bíblia aberta lá, e lia em uma, e lia em outra, e tinha livros de comentário, e tinha dicionário bíblico, enciclopédia bíblica, mas
Só uma dica aqui, a melhor Bíblia que eu já tive foi a Bíblia Vida Nova. Acho que não existe mais, né? É uma bibliona assim que tem um monte de ensinamento doutrinário. E eu deixava aquilo ali tudo, ali naquela escrivaninha. Todo dia eu ia lá meditar, então nem fechava, né? Um dia minha esposa entrou no escritório e organizou tudo, pôs tudo na prateleira que é em cima da minha escrivaninha, onde eu pus livro, ela organizou. A hora que eu entrei, eu falei, fiquei perdido. O que fizeram? O que fizeram? Organizou. E aqui dentro tem uma bagunça tão grande, fala aqui dentro tem uma bagunça tão grande, que eu não quero que ninguém organize. Não seja com você, mas comigo. Irmão. Aqui dentro tem uma bagunça tão grande aqui, que só Deus pode organizar. Porque se uma pessoa vier organizar a bagunça que está aqui dentro, e aqui dentro vai arrumar problema. Acho que eu não estou falando nada esquisito aqui, não. Ou sou o único esquisito aqui, não. Por isso que Jesus... Você acha que os discípulos queriam ir passar para o outro lado? E principalmente porque Jesus não ia com eles. Provavelmente eles previam uma tempestade, porque eles eram pescadores. Ele falou, não, essa noite vai dar uma tempestade, nós vamos morrer tudo afogados. Mas Jesus, vocês têm que ir, meu filho. Aqui não tem, né? Não tem moleza. Vocês vão ter que entrar nesse barco e ir para o outro lado. Vocês vão ter que ir. Então, diga assim, primeiro ponto dessa mensagem, diga assim, mudanças são difíceis e complicadas, mas necessárias para quem quer ter sucesso, êxito e uma vida com Deus. E principalmente a mudança mais importante, que se chama conversão. Aquela mudança que você deixa a velha vida e vive só para Deus em nome de Jesus. E eu espero que esse retiro tenha inspirado pessoas a deixar o mundo, deixar relacionamento, deixar amizade, deixar vícios e hábitos para viver a vida para Deus. Se uma só pessoa fizer isso, esse retiro valeu a pena em nome de Jesus. Valeu a pena. Fala, valeu a pena. Todo esforço, todo sacrifício, todo investimento. Amém? Glória a Deus. Então, para quem quer ter uma vida plena em Deus, tem que aceitar que Deus vai mudar as coisas na sua vida. Vai organizar a bagunça que você é. E eu também, sabe disso. A segunda coisa está no fato de que depois que os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. Então, toda pessoa que quer uma vida plena em Deus deve criar, presta atenção no que eu estou te falando, o hábito da oração na sua vida. Hábito, fala hábito, costume. Se você não estiver disposto a ter uma vida de oração,
você não vai ser nada em Deus e nada de espiritual vai ter em você. Pode ter barulho, música, louvor, pregação, mas o de Deus não vai estar em você. É como a pessoa diz assim: eu quero ter mais amor, eu quero ter mais paciência, eu quero ter mais bondade, eu quero ter mais fidelidade, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais domínio próprio. Você quer? E como que faz para ter isso? Isso não é você que gera em você. Isso são frutos do Espírito Santo. E não tem jeito de produzir esses frutos se não tiver intimidade com Deus, uma vida de oração. Quando eu altero, ainda que seja minha voz com minha esposa, a primeira coisa que ela fala assim: você vai orar, porque está faltando oração no seu. E eu, como um pastor, eu falo: é verdade, eu não orei o suficiente, por isso eu estou irritado. Porque paciência é fruto do Espírito. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter paciência. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter amor. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter bondade. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter fidelidade. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de domínio próprio. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de fé. Jesus foi orar. E quando ele estava orando, aleluia, eu oro muito pouco, eu tenho que confessar isso. É muito difícil você ficar uma hora de oração, muito difícil. E nós precisaríamos pelo menos uma hora de oração em 24 horas. E é muito difícil, eu confesso com você. Diz que Jesus foi orar à tarde, devia ser umas 5, 6 horas da tarde, e ficou até a 4ª vigília da noite orando. Deve dar umas 7 horas mais ou menos orando. 4ª vigília da noite é 2 horas da manhã. E sabe por que você é um vitorioso? Fala: eu sou um vitorioso em Deus e em todas as coisas. Não é porque você ora, não é porque você é uma pessoa fiel a Deus, não é porque você é obediente a Deus. Sabe por quê? Lá em Romanos, aleluia, 8:34 diz assim, aleluia: quem nos condenará? Estou falando versículo, se você tiver com a Bíblia aberta. Pois é Cristo quem morreu, ou aliás, quem ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quando? Todo o tempo. O que Jesus está fazendo agora? Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, orando por nós. Isso está em Romanos 8:24. E em Romanos 8:28 diz assim: e por causa disso, nós somos vencedores, ou aliás, muito mais que vencedores, por causa das orações que Jesus faz por nós. Porque se dependesse das minhas orações, eu estaria lascado no mundo. E você pode dizer o mesmo. Eu sei quanto é difícil orar. Mas nós precisamos, eu preciso desenvolver o hábito, o costume de orar. Eu preciso disso. E o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus precisava orar. Ele era Deus. É a grande questão de toda pessoa que não é habituada à oração. Qual que é a grande questão de quem não é habituado à oração? Se Deus já sabe tudo, para que eu vou orar?
Jesus precisava orar. Mas por que ele orava? Porque ele precisava de intimidade com Deus. Ele sabia tudo, mas ele gostava de conversar com o Pai dele. E nós que não sabemos nada, queremos saber alguma coisa de Deus e nem temos costume de orar. Às vezes nós falamos, Deus me falou. Aonde que Deus te falou, meu filho? Foi num jejum de 3 dias? Como quando Daniel foi revelar o sonho a Beltesazar, que ele foi jejuar para ver o que Deus tinha para revelar. Foi uma noite de oração, de vigília? Não, eu ouvi. Ouviu como? Você nem conversou com Deus, meu filho. Você conversou, não parou para ouvir a Deus, porque nós só falamos e não paramos para ouvir a Deus. Então diga, nós precisamos de orar para descobrir, porque nós não sabemos. Nós não sabemos nada, mas eu posso descobrir os planos, os projetos, os propósitos e o que Deus quer fazer em mim e através de mim, através de uma vida de oração em nome de Jesus. Eu conheci um homem evangelista, hoje não tem mais evangelista. Ele saía de cidade em cidade fazendo campanha de oração. Ele orava assim pelas pessoas e era curado instantaneamente. Não era esses milagres que a perna está dura e você mexe ela e começa a ficar morta. Nem que você está com dor nas costas e aí ora e sai a dor nas costas. Se eu orava por pessoa com câncer, ela vomitava o câncer. Eu não estou contando isso. Se você procurar no YouTube, ele chama Digiab. É em espanhol. Digi com Y. Y é J. Y e Digiab. Só que ele ia, às vezes passava 20 dias de jejum e oração, com óleo, e vinha com esse óleo consagrar a Deus e ungir as pessoas, e as pessoas eram curadas, paralíticos eram curados, pessoas com câncer. Nesses milagres eu acreditava, porque foi gerado numa intimidade com Deus. Esses milagres eu acreditava. Agora, milagre de perna dura, dor nas costas, né? Coceira no olho. Diga glória a Deus, meu querido. Diga, eu preciso criar o hábito, criar o costume de orar. Eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Ele não precisava orar e nos deu o exemplo. E lá na oração ele viu que os discípulos estavam apavorados e desesperados. Aonde que eles estavam desesperados e apavorados? E esse é o terceiro ponto da nossa pregação. Vem aqui no texto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco aonde? No meio do mar. Fala, no meio do mar. Nós estamos numa jornada. Deus sabe a nossa história. Nós estamos vivendo a história que Deus escreveu para nós. Diga, eu estou vivendo a história que Deus escreveu para mim. Eu estou numa jornada. Toda a história tem começo, meio e fim. Diga, toda a história tem começo, meio e fim.
E o começo é maravilhoso. Você lembra quando você aceitou Jesus? Hã? Você saía falando para todo mundo que agora você era crente, que agora você aceitou Jesus, que agora sua vida mudou, que Deus fez um milagre na sua vida, vão para a igreja comigo, que Deus... Ou seja, você evangelizava como a coisa mais preciosa da sua vida. Era entusiasmante falar para as pessoas da nossa conversão. Pelo menos isso aconteceu comigo. Você lembra no começo como foi? Você pegava a Bíblia e queria ler, eu quero ver, quero ler. Insaciavelmente você lia a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses, depois de 3 meses que eu estava convertido, eu já tinha lido a Bíblia inteirinha. Às vezes sem entender nada, às vezes entendendo, mas eu queria ler a Bíblia. É o Espírito Santo, ele leva nós a ter sede da palavra de Deus. O Espírito Santo tinha entrado e ele sabia que eu precisava da palavra. Aquele tempo eu orava bastante. Estou confessando. Ou seja, os começos é entusiasmante. O primeiro amor que Jesus fala. Deixou seu primeiro amor. Ler a Bíblia já não é tão importante. Ir na igreja já não é tão importante. Orar já não é tão importante. Evangelizar, então, você nem... Tem gente que é agente secreto. Está 1 ano na empresa, ninguém sabe que ele é crente. Misericórdia, né? Crente James Bond. E a pessoa não importa. Por quê? Porque está no meio. O meio da história é o lugar mais difícil. Lá no meio da história é o lugar mais difícil. Eu não sei se alguém aqui está no meio. Eu já passei um pouquinho. Eu já estou mais perto do céu do que a maioria dos vocês. A irmã ali está comigo. Ainda bem que nós já passamos do meio, né? Já não tem tanta vento contrário, tanta tempestade. Já não tem tanto sacrifício, como o pastor José fala. Uma vida sem sacrifício. Assim, o meio é difícil. No meio do mar veio uma grande tempestade. No meio da história de Jesus, no começo da história de Jesus, tinha o quê? Uma multidão seguindo ele. No meio da história tinha o quê? Um Getsemane. Que nem os discípulos, aleluia, oraram com ele, onde ele suou gotas de sangue de tanta angústia que ele sofreu. No meio da história de Jesus tinha uma cruz, onde o próprio Pai o abandonou. Esse dia eu vi alguém comentando: o senhor não pode falar isso. Bom, a Bíblia fala, eu estou falando que a Bíblia fala. Ah, mas é que no hebraico, não sei. Eu falei, eu não tenho hebraico, não estudei hebraico, eu estudei português. Está escrito que Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Esse hebraico eu conheço, porque todo mundo sabe. O que significa em português Eli, Eli, lama sabachthani? Vamos, você conhece hebraico? Vamos dizer? Ah, eu estou dando aula de hebraico aqui, ó. Fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E agora dá uma história de que hebraico é diferente, que nos originais. Eu falo, filho, eu não quero saber de original, eu quero saber do que está escrito aqui. Ou seja, Jesus, e isso doutrinariamente tem que ser defendido.
Porque como Deus, Jesus não podia morrer, porque Deus não morre, então ele morreu como sendo 100% homem. Por isso que houve uma ruptura na Trindade. O Espírito Santo teve que sair dele, e ele teve que ser 100% homem, para levar sobre ele todos os pecados e todas as dores da humanidade. Para ser o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Mas no final veio a ressurreição, a Páscoa, a nova aliança. No começo da vida de José era só sonho. Oh, meus irmãos vão me honrar, vão tudo se prostrar diante. Meu pai e minha mãe vão me honrar. Mas no meio tinha um poço. No meio tinha uma injustiça. Você já sofreu injustiça? Que coisa ruim que é injustiça. Ser acusado de algo que você não fez. Ah, mas como doeu isso em mim uma vez. Doeu e eu lembro só até hoje. Preciso de cura. Ainda não tenho Alzheimer. Se um dia tiver Alzheimer, esquece, né? Como dói a injustiça. Como dói uma traição. Um amigo que você foi companheiro, cara, rapaz, só Deus fala, só Jesus. Mas é o meio do caminho. E presta atenção, ontem usar a palavra da pastora aqui. Ela falou que o diabo é um o quê? Aproveitador. O diabo vai se aproveitar desse meio de caminho e fazer o que eles fizeram com, aleluia, os discípulos. Jesus vinha ao socorro deles, mas eles, em vez de ver Jesus, eles viram o quê? Um fantasma. E é isso que o diabo faz você ver. Faz você ver coisas que não existem. Porque fantasma não existe, como que vai ver? Ou seja, o diabo vai se aproveitar dessas situações para tirar a fé do seu coração, para roubar a fé do seu coração. É no meio do caminho que muitos desistem. Diga, é no meio do caminho que muitos desistem. Nós, como pastores, sabemos isso. De pessoas que eram uma bênção na igreja, hoje estão no mundo, porque no meio do caminho ele deixou o diabo, aleluia, infiltrar ideias e pensamentos e sentimentos no seu coração. E hoje não estão na presença de Deus. E que Deus tenha misericórdia. Então, se você está passando por alguma situação de dificuldade, vigia e ora, como diz a palavra, para você não cair em tentação. Porque é só o meio do caminho. O seu foco é Cristo, o seu alvo é Cristo. Não tire os olhos do foco, não tire os olhos, aleluia, do seu alvo. Porque essa é a palavra de Deus, olhando sempre para Jesus. Diga, olhando sempre para Jesus. Olhando sempre para Jesus. Não olhe as pessoas. Não olhe para você. Porque às vezes você não sente nada espiritualmente. Não sei se isso já passou por você. Você não sente oração respondida, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de ler Bíblia, você não sente vontade de ir na igreja. Mas você continua fazendo isso sem sentir. Foi o meu grande milagre. É que quando eu não sentia nada, eu falava, mas é uma obrigação minha. Por isso que a gente precisa criar o hábito e o costume. Compromisso. Ah, eu não estou sentindo ler a Bíblia, mas eu vou ler, mesmo que eu não estou sentindo. Ah, eu não estou sentindo de orar, não estou vendo Deus responder oração, mas eu vou orar.
Eu não vou na igreja porque eu não estou me sentindo... Mas eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso lá com meus irmãos, com meu pastor. E ainda que eu não sinta nada, eu vou estar lá sem sentir nada. Estou falando de coisas que eu vivi. E se você não se posicionar, você vai cair no meio do caminho. É fácil desistir, irmão. Você pensa que porque eu tenho 40 anos no caminho do Senhor não é fácil? O diabo não está ali pensando que em qualquer momento ele quer me derrubar. Pensa que a vida é mole? Ele está todo o tempo. 40 anos para ele não é nada. Então o lugar mais perigoso é o meio do caminho. Diga, o meio do caminho. É um filho que não obedece, é um filho rebelde, é uma doença que vem, é um marido problemático. As mulheres não têm problema, eu tenho que defender a mulher porque eu tenho uma esposa. Se eu não defender ela... Por que eu falo que as mulheres não têm problema? Porque quem que é o cabeça? Amém? Então, se tem problema, é o problema da cabeça. Cabeça resolve o problema. Diga, quem resolve o problema é o cabeça. Glória a Deus. Diga, glória a Deus. Aleluia. Com força. Mesmo que tomou chazinho de capicete, era para ficar calmo, foi inverso. Diga glória. Eu falei, não me dá café não, senão fica igual aquele bichinho serelepe, né? É imperativo. Acho que eu durmo umas 3 horas por noite, entendeu? Quando dá 3 horas da manhã, a cama fica coçando, eu saio, levanto, fico orando, lendo Bíblia, vendo celular, e aí amanhece o dia e é aquela maravilha que a gente vai trabalhar, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. E agora vem o final da história. Que lindo que é o final da história. Glória a Deus. Versículo 52. Marcos 6, 52. E tudo isto aconteceu, como diz o comediante, por causa de quê? Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Está escrito assim aí, Norma? 6,52 de Marcos. Vamos ver, irmã? Vamos ver? 6,52. Quem que estava com o coração endurecido? Os discípulos que conviviam com Jesus. Ontem tinha gente ofendida porque o pastor falou que tem gente que o diabo tem prazer de deixar na igreja. Aí eu dei uma explicação que é o joio, não é crente, né? Que o diabo vem e planta o joio. Né? Os discípulos estavam o quê? Com o coração endurecido. E diz que isto aconteceu por causa disso. Ou seja, eles tiveram que viver essa experiência por causa do endurecimento do coração deles. Esse é o 4º ponto da nossa lição. Diga assim, tem coisas que não podem ser evitadas.
Porque faz parte do plano, do projeto, do propósito de Deus na nossa vida. Você vai ter que passar sim ou sim. Querendo ou não querendo. Mas tem situações que podem ser evitadas. Diga glória a Deus. Porque senão não estaria escrito isso aqui na Bíblia. Porque Deus tem que nos preparar para ir morar com Ele no céu. Como o Ian ministrou aqui hoje de manhã. Você quer ser missionário para as nações? Deus tem que te preparar. Não é porque você quer que você faz. Você quer ir morar no céu? Quero, mas Deus tem que te preparar para ir morar no céu. Ele tem que provar sua fé, sua lealdade, sua fidelidade a Ele. Ele não vai levar um anjo de luz lá para virar um demônio. Ele não vai correr mais esse risco. Porque nós sabemos que Satanás era um anjo de luz. Mas como ele não foi preparado para viver no céu, ele virou um demônio, uma desgraça. Você acha que Deus vai correr o risco de levar uma pessoa lá para o céu que não é fiel, não é leal, não foi provado em sua fidelidade, na sua lealdade, no seu compromisso com Deus? Você fala, não, aqui você não pode vir, meu filho. Aqui não é seu lugar. Porque você vai dar problema aqui. Então Deus tem que nos preparar. Então os discípulos não tinham compreender. Níveis espirituais. 1 Coríntios 2, 28, 29. Tem o homem natural, o homem carnal e o homem O homem carnal é quem? É o ímpio que não entende nem compreende as coisas de Deus. O crente carnal é o homem que entende, mas não compreende o agir de Deus. E o homem espiritual é o que discerne bem todas as coisas. E por ninguém é discernido, diga glória a Deus. É a esse nível que Deus quer te levar. Homens e mulheres espirituais que não questionam nada, entende. Olha que palavra, irmão. Eles não haviam entendido o quê? O milagre da multiplicação dos pães. Como que pode uma coisa dessa? No dia anterior, Jesus estava diante de uma multidão, um dia antes. 24 horas só, irmão. Eles fizeram parte do milagre. Fazia 3 dias que a multidão não comia. E Jesus perguntou, tem aí alguma coisa para dar de comer? E apareceu o menino, tem 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui, vamos alimentar essa multidão. Chama os 12 discípulos. Vocês vão dar comida para essa gente aí. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Vem cá, Pedro, toma um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Vem cá, João, toma um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Vem cá, Simão, toma um pedaço de pão. Pôs na mão dele e ele saiu. Você está com fome? Toma aqui um pedaço de pão. Toma um pedaço dele. Já passou a fome? Come bem, porque vai continuar a pregação. E o pastor prega logo. Então toma bastante, come bem, meu filho. Jesus pregava longo, 3 dias pregando, o povo sem comer, imagina o que é isso.
Paulo pregava longo. Você reclama do pastor pregar longo. Diz que Paulo estava pregando, já era meia-noite, o guri caiu da janela e morreu. Ele chamou o médico Lucas lá, Lucas foi lá e Paulo orou por ele. E o Lucas falou: ai, que milagre é esse? Eu que sou médico, não ressuscito morto, agora esse cara ora por um guri aqui e ele ressuscita. Eu preciso saber o que é isso. E ali Lucas se converteu. Quer mais? Toma. E diz que todos ficaram satisfeitos. Saiu batendo. Oh, glória! Em peixinho e pão. E sobraram 12 cestos cheios. Sabe o que é cesto? Aqueles balaios feitos de bambu desse tamanho assim, cheio de pão e peixe. Aqui não sobra nada que a gente come. E se sobrar, vai para a farofa que a gente come também. Que crente come. Imagina esses crentes lá no dia da multiplicação. Acho que não sobrou. Por que sobrou 12 cestos cheios? O que Jesus estava querendo mostrar para eles? Que as coisas com Deus é abundante, é farta. Para que sobrar? Não vai sobrar para vocês verem que aqui as coisas não é miséria, aqui não é miséria. Com Deus não tem miséria. O diabo, vocês viveu na miséria comendo pão que o diabo passou, comendo pão duro. Vocês vão ver que aqui a coisa é fartura mesmo. Mas os miseráveis eram tão duros de coração que no outro dia esqueceram tudo isso. E é igualzinho eu e você. Porque se acontece um milagre hoje e amanhã a gente passa por uma tribulação, a gente já está reclamando. E eu pus você de alegre, porque eu tenho que falar só de mim, não tenho que falar dos outros. Mas é assim, irmão. É o cara que tinha uma bicicleta, viu o amigo dele parar de fusquinha e falou: eu quero um fusquinha desse. Aí o cara do fusquinha viu o amigo dele passar de SUV e falou: eu quero um SUV desse. E o SUV viu o cara passar de avião e falou: eu quero um avião desse. Ou seja, nós nunca nos conformamos com as bênçãos. Deus pode nos abençoar o jeito que for. Mas na hora que aparecer um problema, nós esquecemos todas as bênçãos e fica com aquele coração duro. Por que Deus não me respondeu? Por que eu oro tanto e nada acontece? Glória a Deus. Então tem coisas, diga, tem coisas que não pode ser evitado. Faz plano, projeto e propósito de Deus. Você pode orar, expulsar demônio, né? E não vai sair porque o demônio não está lá, entendeu? Agora tem coisas que você gerou aquilo com suas atitudes, com a dureza do seu coração, com a sua incredulidade. Diga, incredulidade gera problemas, dificuldades. Fé gera milagres, gera solução. Você não quer ter problema financeiro? Agora vamos terminar, senão... Não quer ter problema financeiro? Tem 3 versículos na Bíblia que falam que você não vai ter problema financeiro. Um é o mais conhecido de todos. Malaquias 3:10. Não precisa eu falar que está escrito em Malaquias 3:10, né? Ou precisa? Alguém sabe o que está escrito em 3:10? A senhora sabe, pastora? O que está escrito em Malaquias 3:10? Na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não abrir. Por que não fala as portas? Fala já. Porque porta pode abrir por dentro e por fora, e janela só pode abrir por dentro. Só Deus abre a porta da bênção para nós. O dízimo é como a tramela da janela de Deus.
É o segredo da tramela da janela de Deus. Entendeu? Ah, mas do Velho Testamento, que se lasca é o Velho Testamento. Para mim, Bíblia é Bíblia, não é Velho Testamento, nem Novo Testamento. Para mim, Bíblia é o que é a Bíblia para você? A palavra de Deus. Porque quando a gente quer, a gente usa a Bíblia como desculpa. Como Jacó fez. Jacó, para enganar o irmão dele, pôs as peles de cabrito lá, e o pai dele ficou meio desconfiado. Falou, mas não é o cheiro do meu irmão de Esaú. Não parece, porque não enxerga. Aí Jacó falou assim, não, é porque Deus fez isso e isso. Mentiu falando que era Deus que tinha feito. Então não quer ter problema financeiro, Malaquias 3:10. Não quer ter problema financeiro, Provérbio, tem que ir na memória, 67 anos, tem que ir lá. Já não é memória, 5 GB, é 2 GB. Provérbios 10:25. A alma generosa, quem dá de beber a outro será sedentário. Lucas 6, a memória puxou. Lucas 6:38. Dai, boa medida, recalcado, transbordante, se vos dará. Porque com a mesma medida que você... Então, não quer ter problema financeiro? Seja fiel. E não é brincadeira, irmão. Eu estou falando, eu faço isso. Uma vez eu fiquei um tempo sem dar dízimo, foi a pior coisa da minha vida. Amarrou tudo, eu fiquei devendo um monte de coisa. Eu estou te dando conselhos que, se você pôr em prática, não é... é o que eu vivi, é coisa que eu experimentei, não é coisa que eu estou querendo que você faça. Eu não sou seu pastor, não vou receber seu dízimo e sua oferta. Diga, seja fiel no seu dízimo e generoso nas suas ofertas. E se dói, não é para doer, é para matar. Esse pastor é tão duro que uma vez tinha um discípulo, sei lá, que ele estava aborrecido, estava sentado na frente e não batia a palma. Aí o pastor chamou ele lá no altar e falou, você vai fazer esse louvor aqui batendo palma sozinho e nós vamos cantar. Vocês acham que pastor é duro? Se vocês pegassem o pastor que eu peguei, vocês iam ficar meio quebradinhos. Ixi, rapaz. Uma vez eu tinha trabalhado a noite inteira fazendo encanamento da água dos banheiros que tinha estourado do acampamento que a gente tinha. E tinha ido dormir 6 horas da manhã. 6:30 era a reunião de oração, das 6:30 às 7. Eu não fui na reunião de oração. Foi disciplina. Falei, mas eu não dormi a noite inteira. Não importa, você tinha que estar na oração, porque o seu trabalho não vale nada sem oração. É mole? Você não quer ter problema com o diabo? O irmão já está louvando ali. Mas depois eu vou dar pão e beijo pra você. Não quer ter problema com o diabo? Pega a Bíblia aí. Vamos pegar a Bíblia agora. Que agora nós vamos falar do diabo. Como você resolve seus problemas com o diabo? Primeiro é Tiago 4:7. O que diz Tiago 4:7? Eu vou ajudar você. Sujeitai-vos. Repete comigo. Sujeitai-vos e resistir
ao diabo. E ele vai fazer o quê? Vai ficar quietinho. Vai fazer o quê? O que é sujeitar? Se submeter, obedecer o que Deus está mandando você fazer. Então, obedeça a Deus e manda o diabo embora, e ele vai obedecer você e vai embora. Essa é a primeira lição que nós temos que ter para o diabo não mexer com a vida da gente. Abra aí 1 João, já vou terminar rapidão. Abre 1 João 5, 24. A memória ficou boa agora, eu vou falar a Bíblia inteira aqui. 40 anos lendo a Bíblia. 1 João 5, 24. Quem achou? O outro abre em Efésios 5, 27. Vamos ver? 1 João 5, 24. Leia, pastora Norma. Vamos ver. O que está escrito aí, pastora Norma? 1 João 5, 24. Eita, o pastor falhou na memória aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no meu. 1 João. Vamos ver onde está esse aqui. 1 João 5, 18. Aí, vai, lê, pastor. 5, 18. O que está escrito aí? Isso. Escuta. Para o som um pouquinho. Escuta. Presta atenção. Fala. Escuta. O que o maligno faz com o cara que não peca? O que o maligno faz com a pessoa que não peca? Nada! Não fala nada! Ele não vai fazer nada se você não peca! Agora o cara vive pecando e quer, vai embora, Satanás! Vai nada, ele vai entrar na sua vida, miserável! E para terminar, senão eu vou puxando aqui. 1 Pedro 5, 8 e 9. Fica de pé. Aleluia, já vão terminar. Você não quer ter problema com o diabo? É Efésios 5, 27, que é para não dar lugar para o diabo. É você obedecer a Deus e resistir ao diabo. E 1 Pedro 5, 8 e 9. Quem lê para mim, por favor? Bem forte. 1 Pedro 5, 8 e 9. Lê aí, pastor de Chapada. Esqueci. Vamos ver. Vai forte, pastor. Tá bom, só até aí. O diabo está onde? O que nós temos que fazer com ele? Resistir firme na fé. Não é na minha fé, é fé na palavra de Deus. Diga, eu não tenho fé. Eu tenho fé na palavra. O que gera fé na vida da pessoa? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o diabo vem e fala assim, eu vou quebrar a sua vida. Você fala assim, não é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou arrasar com as suas finanças. É mentira, porque Jesus prometeu dar a mim uma vida abundante. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. E eu tenho que professar a palavra de Deus e dizer a ele em quem eu creio, dizer como o apóstolo, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar-me todos os dias da minha vida.
Arabaxera, fecha seus olhos e começa a adorar. Diga, eu sei, diga, eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar-me todos os dias da minha vida. Levante as suas mãos.